Então, pessoal, com esse vídeo nós entramos no que seria o segundo capítulo do nosso curso, onde nós vamos lidar com a forma que o Photoshop gera e organiza seu documento, né? Para quem já trabalha, nem que seja um pouco com ele, já percebeu que ele se adequa a qualquer tipo de imagem que você faça abertura, né? Qualquer tipo de imagem que carregue visualização. E a partir disso, as propriedades que essa imagem tem, né, propriedades físicas, por exemplo, como largura, altura, resolução e por aí vai, ela assume, né, essas propriedades são assumidas pelo Photoshop como um novo documento. Porém, em muitas situações, né, principalmente para quem vai trabalhar com criação, você vai várias vezes estar criando um novo documento. E esse documento você diz, né, todas as informações que você tem no momento que você abre a imagem. A diferença é que você que está informando. Então, aspectos como altura, largura, resolução, o perfil que o documento vai ter e por aí vai, é tudo orientado por você, né? Então, quando você abre o Photoshop, certo? Você percebe que ele traz uma tela de boas-vindas, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, né? Onde ele já traz aqui, por exemplo, na aba New, a opção de você criar um formato padrão, né? O Default Photoshop Size, onde você também pode estar criando um arquivo para impressão, com uma estrutura de fotografia, layout para web, mobile, iconografias, padrões de filme e vídeo, que é o que eu mais trabalho, e por aí vai. Como você pode também estar criando um documento customizado. Esses são os presets, né, vamos dizer assim, que o Photoshop assume. Tanto por aqui, né, na tela de boas-vindas, que eu acho que é algo que pouca gente usa, até percebo que tem muito usuário que abre o Photoshop e já tira a tela de boas-vindas, né? Você tem também a opção de estar criando um novo documento. Então aqui no menu File, né, no menu Arquivo, como a expressão já deixa claro, você tem aqui toda a gestão do seu arquivo, né? Toda a gestão do seu documento. Desde a opção de você criar um novo, de você abrir, de você fazer uma pesquisa utilizando o Bridge e por aí vai, né? O Bridge, para quem não conhece, é o software gerenciador de arquivos da Adobe. Como se fosse o seu Explorer, né? O Explorer no Windows e o Finder no Mac. O pacote, a suite Adobe, ela traz também o seu gerenciador de documento. Então, no momento que você vem aqui no menu File, New, né, você tem aberto aqui uma tela de comunicação, onde ele pergunta propriedades básicas, né, e fundamentais para que você tenha um documento plausível. Então, com um tamanho padrão, como vocês conseguem ver aqui, você tem, né, o arquivo utilizando a largura e altura de 16 por 12 centímetros, a resolução aqui que é aproximadamente de 120 pixels por centímetro, né, 118, e a profundidade de cor com 8 bits a partir do RGB Color. Né? Mas é claro que você tem toda a capacidade e a liberdade, né, de estar alterando isso. Então você pode dizer que as medidas que seu arquivo vai ter em centímetros ou mesmo em pixels, polegadas, milímetros, paicas e por aí vai. Então vai muito do que você vai fazer. E você tem também a resolução que você pode estar mudando de acordo com a mídia. Algo vai ser publicado na web, 72, ou vai ser publicado e você precisa ter uma resolução gigante, então põe em 300, vai ser impresso, ou coloca em 150 para manter uma qualidade legal, mas não ser tão pesado. Logo aqui abaixo você tem os perfis de cor e o aspect ratio do pixel, bastante relevante, por exemplo, no momento que você trabalha com composições para vídeo, né, onde você vai interagir com After Effects e por aí vai. Então, tudo isso você pode dizer, né, já no início. Lembrando que dentro dessa própria janela, você tem essa opção chamada de Document Type, onde nela ele traz os presets a partir da mídia. Então, por exemplo, falando um pouco do meu mundo, né, que produzo composição para web, para TV e por aí vai, você vindo aqui nessa opção chamada de filme e vídeo, aqui em Size ele vai trazer para você todos os padrões comerciais relacionados à publicação de filme, né? Filme, vídeo e por aí vai. Então, por exemplo, imagina que eu estou fazendo um layout de uma vinheta e tal, e vai ser uma vinheta para um canal, né? Abertura de um canal no YouTube, por exemplo. Então eu posso vir aqui e criar o padrão HD TV, certo? Com a opção aqui, né, do Full HD, que é o 1920 por 1080, a resolução 72, e quando eu der um OK, todas essas propriedades, a cor do background, por aí vai, ela é estabelecida aqui, né? Então eu já tenho um documento onde eu garanto que eu tenho 1920 por 1080, a gente pode até, para ter a certeza, por exemplo, uma das formas é vir aqui no menu View
tá? E habilitar as réguas, por exemplo, com o atalho Ctrl R ou Command R, né, para quem está trabalhando no Mac. Então você percebe que aqui ele abre a régua, ele ainda está no padrão aqui de centímetros, né, no momento que você pressiona o botão direito, mas se você vem aqui para pixel, que foi a unidade de medida usada no nosso documento, você percebe que ele começa aqui no 0, no canto esquerdo, e vai até aproximadamente 1920. Você tem aqui 1900, ele posicionado mais ou menos dessa forma, você tem a largura do seu documento, e a mesma coisa acontecendo aqui na altura, beleza? Então isso é uma das formas de você levar em consideração. Algo, assim, um parêntese bem rápido, é que hoje com essa opção, né, e você está criando os documentos a partir dos presets do Photoshop, algo, por exemplo, na hora de criar arquivos para vídeo, que é o que eu estou fazendo, ele já vem com as guias, né, das marcações de segurança, a safe area, né, aquela área segura. Então isso te dá até uma certa segurança mesmo, né, como a expressão já diz, para que no momento que você está criando, você consiga ter a certeza que sua arte, por exemplo, vai ser visualizada em qualquer proporção, né, qualquer escala de proporção que o seu documento for visto. Então isso te ajuda um pouco e tal, e interessante que quando eu importo isso em outro software, como por exemplo o After, essas guias elas também elas recebem, né, a capacidade de serem importadas, manuseadas e por aí vai. Então isso ajuda muito mesmo, beleza? Então tá aí bem simples essa ideia. É legal você já se ambientar, né? Quando o documento está aberto, coisas como, por exemplo, a aba de arquivo aparece, onde nessa aba de arquivo você tem o nome do documento. Como eu ainda não salvei esse documento, ele está como untitled, né, sem título. Ele traz aqui do lado essa porcentagem, que é o valor de zoom ou de visualização que você está tendo. Então eu estou vendo esse documento somente com 66,7% do tamanho original dele. Aí se eu pressiono, por exemplo, Ctrl 1, eu estou vendo ele com um tamanho 100%, né? Eu estou vendo na originalidade. E aí você tem aqueles atalhos que nós já vimos, né? O Ctrl+, Ctrl- e tal, que você vai ter a ajuda, né, em trabalhar com a visualização, beleza? E por último, a coisa que sempre vai aparecer para vocês em relação à abertura de um documento, sendo um novo documento ou trazendo a imagem, é a camada background, que a gente vai ter uma explicação bastante direta daqui a alguns vídeos, onde ela vai carregar não só o fundo, como muita gente acha que ela só faz isso, que é a camada de fundo do seu documento, mas ela carrega também algumas propriedades bastante importantes, né, para o seu workflow, né, e principalmente para que vocês entendam a maneira que o Photoshop configura ela, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.